Como alguém pode rir da própria esposa na frente de todo mundo e ainda achar que está certo? O cheiro de carne assando tomava conta do quintal. Risadas altas, copos sendo levantados, crianças correndo entre as mesas, era mais um daqueles churrascos de domingo que pareciam perfeitos por fora. Mas não para ela. Ela segurava a bandeja com as mãos levemente trêmulas. O coração batia rápido demais para um momento que deveria ser simples. Era só comida, só mais uma tentativa. Do outro lado, ele já estava rodeado de amigos. Minha esposa inventou de cozinhar hoje, disse ele, com um sorriso debochado, só não garanto que dá para comer. As risadas vieram rápidas, altas, sem filtro. Ela congelou por um segundo. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez na frente de tanta gente. Os olhos dela baixaram automaticamente, tentando evitar qualquer contato. A vergonha queimava mais que o calor da churrasqueira. Relaxa, continuou ele, pegando uma cerveja. Se passar mal, a gente pede pizza depois. Mais risadas. Um dos homens bateu no ombro dele. Corajoso você, hein? Ela respirou fundo. Podia simplesmente sair dali, fingir que não ouviu, fazer o que sempre fazia. Mas naquele dia, algo dentro dela não quis aceitar. Mesmo assim, ela não disse nada. Apenas continuou. A bandeja chegou até a mesa. O prato simples, mas bem preparado, foi colocado com cuidado. Tudo feito por ela, sozinha, em silêncio. Ninguém se aproximou. Ninguém quis ser o primeiro. O marido olhou de longe ainda sorrindo, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Vai lá, alguém experimenta, disse ele, quase desafiando. Silêncio. Até que um homem que estava mais afastado, observando tudo sem rir, se levantou. Era o vizinho. Ele não tinha falado nada até então, nem rido, nem comentado, apenas viu. E agora, caminhava lentamente até a mesa. Ela levantou o olhar, surpresa. Ele pegou o prato. O ambiente pareceu segurar a respiração. O marido cruzou os braços, esperando o desastre. Quero ver essa coragem, murmurou ele, com ironia. O vizinho não respondeu, apenas levou o garfo até a boca e experimentou. O tempo parou por um segundo. Ela sentiu o coração apertar, porque naquele momento não era só comida, era dignidade, era respeito. Era tudo que ela nunca recebeu ali. O vizinho mastigou devagar, olhou para o prato, depois levantou os olhos e encarou diretamente o marido. O sorriso dele desapareceu, algo mudou, e ninguém ali ainda entendia o que estava prestes a acontecer. O silêncio que se formou depois da primeira garfada parecia mais alto que qualquer risada que tinha acontecido antes. Todos os olhares estavam presos naquele homem. O vizinho não disse nada imediatamente. Ele apenas continuou mastigando com calma, como se estivesse analisando algo muito maior do que um simples prato de comida. O marido, que antes sorria com confiança, agora mantinha o olhar fixo nele, esperando quase ansioso pela reação que confirmaria sua piada. E aí, perguntou, com um tom carregado de ironia, sobreviveu. Algumas pessoas riram, mas já não era como antes. Havia algo estranho no ar. O vizinho engoliu, abaixou o garfo lentamente sobre o prato, e então, sem desviar o olhar, disse: "Quem fez isso?" A pergunta foi simples, mas caiu como um peso no ambiente. A esposa hesitou. Por um segundo, pensou em não responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o marido respondeu por ela. Foi ela, disse, apontando com o queixo. Mas pode falar, não precisa ter pena não. Mas algumas risadas surgiram, fracas dessa vez. O vizinho ignorou completamente o comentário. Seus olhos agora estavam nela. Foi você? Ela assentiu de leve. Sim. A voz saiu baixa, quase inaudível. Ele olhou novamente para o prato, pegou o garfo outra vez e deu mais uma garfada. Dessa vez mais generosa. Mastigou, sem pressa, sem expressão exagerada, mas também sem qualquer sinal de desagrado. O marido franziu a testa. Aquilo já estava demorando demais. Fala logo, insistiu, tá ruim ou muito ruim? O vizinho limpou a boca com o guardanapo, respirou fundo, e então disse, em um tom firme e claro, sem espaço para dúvida: "Isso aqui está muito bom." O impacto foi imediato. As risadas cessaram.
completamente. O marido soltou uma risada curta, desacreditada. Ah, tá de brincadeira. O vizinho não riu, não mudou a expressão. Não estou. Ele puxou o prato um pouco mais para perto de si. Na verdade, está melhor do que muita coisa que já comi em restaurante. Agora o silêncio não era mais desconfortável, era tenso. A esposa piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza do que tinha ouvido. O marido descruzou os braços. Você só tá falando isso para não deixar ela sem graça. Não, respondeu o vizinho. Direto, estou falando porque é verdade. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer crítica. Porque não havia deboche, não havia exagero, só sinceridade. Algumas pessoas ao redor começaram a se aproximar, curiosas. Um dos convidados pegou um garfo. Deixa eu ver isso aí então. Experimentou e ficou em silêncio por um segundo. Olhou para ela. Tá bom mesmo. Outro pegou, depois outro. E em poucos instantes, aquele prato que ninguém queria tocar começou a desaparecer. O marido observava tudo, imóvel. O mesmo grupo que ria segundos atrás, agora comia, sem piada, sem comentário, apenas comendo. A expressão dele mudou. O controle da situação já não estava mais nas mãos dele. E isso era visível. A esposa ainda estava parada, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Mas o vizinho ainda não tinha terminado. Ele apoiou o corpo levemente na mesa, olhou mais uma vez para ela, e dessa vez havia algo diferente no olhar, algo mais sério, mais atento, como se ele tivesse percebido algo que ninguém mais tinha visto até agora. Você já pensou em trabalhar com isso? A pergunta veio de forma direta, sem aviso, e mudou completamente o rumo daquela situação. O marido riu na mesma hora. Trabalhar com isso, disse zombando, aí já é demais. Mas o vizinho não olhou para ele, nem por um segundo, porque agora a conversa já não era mais com ele. E pela primeira vez naquele dia, alguém estava levando ela a sério. A pergunta ficou no ar. Não era só o que ele disse, era a forma como disse. Direto, sem deboche, sem segunda intenção aparente. Ela demorou alguns segundos para reagir. Trabalhar, repetiu, quase sem acreditar. Como se aquela ideia não fizesse parte da realidade dela. O marido soltou uma risada alta, dessa vez tentando recuperar o controle da situação. Ah, pronto, agora virou chefe, disse, balançando a cabeça. Daqui a pouco vai abrir restaurante também. Algumas pessoas sorriram, mas já não era com a mesma confiança de antes. Algo tinha mudado. E todo mundo ali sentia isso. O vizinho permaneceu calmo. Eu não estou brincando, respondeu, olhando diretamente para ela. Você tem talento. A palavra ecoou. Talento. Ela nunca tinha ouvido aquilo vindo de alguém, muito menos sobre algo que fazia. O marido cruzou os braços novamente. Tá exagerando já. Não, disse o vizinho firme. Eu trabalho com isso. Agora alguns olhares se voltaram com mais atenção. Trabalho com eventos. Buffet, festas, esse tipo de coisa. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era curiosidade. E eu sei reconhecer quando algo é comum e quando não é. Ele fez uma pequena pausa. Isso aqui não é comum. Ela sentiu algo apertar no peito. Não era vergonha dessa vez. Era outra coisa. Algo que ela não sentia há muito tempo. Reconhecimento. O marido desviou o olhar por um segundo. Aquilo claramente já não estava confortável. Você tá falando sério mesmo? Perguntou alguém da mesa. Estou, respondeu o vizinho, muito sério. Ele voltou o olhar para ela. Você já pensou em vender? Ela negou com a cabeça lentamente. Não, a resposta saiu quase automática. Porque na mente dela, aquilo nunca foi uma opção. Sempre foi só uma obrigação. Algo que ela fazia, muitas vezes sendo criticada, ignorada ou diminuída. Por quê? Perguntou ele. Ela abriu a boca, mas não respondeu. Porque pela primeira vez, ela não tinha uma justificativa real. O marido interrompeu. Porque isso aí é só o básico, disse tentando diminuir. Qualquer um faz. O vizinho finalmente olhou para ele, mas dessa vez não havia paciência no olhar. Não, respondeu seco, qualquer um não faz. O clima ficou pesado, muito pesado. Ninguém riu,
Ninguém falou nada, porque agora não era mais uma brincadeira, era confronto, e o marido percebeu isso. Ah, tá bom então, disse ele, tentando parecer indiferente, contrata ela aí. O tom era de deboche, mas o vizinho não reagiu como ele esperava. Na verdade, ele deu um pequeno aceno de cabeça. Posso fazer melhor que isso. O marido franziu a testa. Como assim? O vizinho voltou a olhar para ela. Eu tenho um evento grande no próximo fim de semana. O silêncio ficou ainda mais intenso, e estou precisando de alguém que saiba fazer exatamente isso que você fez aqui. Ela ficou completamente imóvel, sem reação, sem palavras. Eu posso te pagar, continuou ele. E se tudo sair como eu estou pensando, isso pode ser só o começo. O coração dela acelerou. Aquilo não parecia real. O marido abriu um sorriso irônico. Agora pronto, virou negócio. Mas dessa vez, ninguém acompanhou. Porque todos ali estavam olhando para ela, esperando pela resposta. E pela primeira vez em muito tempo, a decisão estava nas mãos dela. Mas havia algo que ninguém ali sabia, algo que ela ainda não tinha contado, e que podia mudar completamente o rumo de tudo aquilo. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio do quintal. A proposta ainda estava ali, suspensa no ar, esperando. E pela primeira vez, todos estavam olhando para ela não com julgamento, mas com expectativa. E então, perguntou o vizinho, com calma, você aceita? O marido soltou um suspiro impaciente. Aceita logo isso aí, disse, com um sorriso torto, vai ser engraçado ver no que dá. Mas havia algo naquele tom. Não era incentivo, era desafio, quase como se ele esperasse que ela falhasse. Como sempre, ela abaixou o olhar por um instante. As mãos ainda estavam levemente trêmulas. E então, algo dentro dela começou a se organizar, lentamente, como peças que finalmente encontravam o lugar certo. Ela parou, respirou fundo, levantou o rosto, e pela primeira vez naquele dia não havia vergonha no olhar. Eu aceito. O impacto foi imediato, mas não veio com risadas, veio com silêncio, um silêncio pesado, surpreso. O marido arqueou as sobrancelhas. Aceita? Ela assentiu. Aceito. Simples, direto, sem hesitação agora. O vizinho fez um leve sorriso, mas não era um sorriso qualquer, era de confirmação. Ótimo, disse ele, então amanhã eu passo aí pra gente conversar melhor. Ela concordou com a cabeça, ainda tentando absorver tudo aquilo, mas o marido não gostou, nem um pouco. Ele deu uma risada seca. Isso não vai dar certo. Ninguém respondeu. Você nunca fez isso na vida, continuou ele, vai passar vergonha. Aquelas palavras, em outro momento, teriam sido suficientes para fazê-la recuar, mas não agora. Ela apenas olhou para ele, sem responder, e isso incomodou mais do que qualquer discussão, porque ele estava acostumado a ter reação, a ter controle, e de repente não tinha mais. Depois não fala que eu não avisei, completou ele, pegando outra cerveja, mas já não havia mais atenção nele. As conversas começaram a mudar, algumas pessoas se aproximaram dela. Se precisar de ajuda, eu tenho umas formas aqui, disse uma mulher. Minha irmã trabalha com evento também, comentou outra, era sutil, mas era real. O olhar das pessoas tinha mudado. Totalmente. E ela sentia isso. Só que no meio de tudo aquilo, uma memória veio, forte, inesperada, algo que ela não pensava há muito tempo. Uma cozinha antiga, simples, um fogão velho e uma voz. Você leva jeito para isso? Ela fechou os olhos por um segundo. Como se estivesse voltando no tempo, porque alguém já tinha dito aquilo antes, muito antes de tudo aquilo, mas ela nunca teve a chance de tentar. Nunca teve apoio, nunca teve espaço, até agora. Quando abriu os olhos novamente, o ambiente já não era o mesmo, nem as pessoas, e principalmente, nem ela. Mas o que ninguém ali sabia é que aquela oportunidade não era apenas sobre cozinhar, era sobre algo muito maior. Algo que começaria no dia seguinte e que colocaria tudo à prova. Inclusive, aquilo que ela ainda nem tinha coragem de enfrentar dentro da própria casa. A noite caiu, mas o clima dentro da casa estava longe de ser tranquilo. O silêncio entre os dois era pesado, diferente do silêncio do churrasco.
Ali era desconforto. Ela guardava os últimos utensílios na cozinha quando ouviu a porta bater mais forte do que o normal. Ele tinha entrado, passos firmes, sem pressa, sem falar nada. Ela não se virou imediatamente. Já conhecia aquele tipo de clima. Então agora você virou cozinheira profissional. A voz dele veio carregada de sarcasmo. Ela continuou organizando a pia. Eu só aceitei uma oportunidade. Oportunidade. Ele riu, seco. Você acha mesmo que isso é uma oportunidade? Ela respirou fundo. Não respondeu. Aquilo ali foi só um cara querendo aparecer. Continuou ele. Daqui a pouco ele esquece disso. Ela fechou a torneira. Secou as mãos com calma. E só então se virou. Ele não pareceu alguém que esquece fácil. A resposta foi tranquila, mas firme. E isso já era diferente. Ele percebeu. Você tá levando isso a sério mesmo. Tô, direto, sem desviar o olhar. Ele ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse tentando entender aquela versão dela. E quando der errado, a pergunta veio rápida, quase como uma armadilha. Aí eu aprendo, respondeu ela, sem hesitar. Aquilo não era o que ele esperava. Ele franziu a testa. Você vai passar vergonha. Pode ser. E vão rir de você. Ela deu um leve suspiro. Já riram hoje. O impacto foi imediato. Ele ficou quieto, porque não tinha como negar. E mesmo assim você quer continuar com isso? Ela sustentou o olhar. Quero. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, porque agora havia uma decisão ali, e não era dele. Ele desviou o olhar, caminhou até a geladeira, pegou uma bebida. Faz o que você quiser, disse, tentando parecer indiferente. Mas o tom entregava. Aquilo tinha incomodado, muito mais do que ele queria admitir. Ela voltou para a cozinha, terminou o que estava fazendo, sem pressa, sem discutir, sem tentar convencer, porque pela primeira vez ela não precisava da aprovação dele. Mais tarde, já no quarto, ela se sentou na cama, o celular nas mãos, a tela acesa, mas a mente distante. A proposta ainda ecoava. O evento, o pagamento, a chance. Parecia grande demais, arriscado demais, mas ao mesmo tempo era exatamente o que ela nunca teve. Uma chance real. Ela abriu o bloco de notas, começou a escrever. Ingredientes, ideias, possibilidades, tudo que vinha à mente. Sem filtro, sem medo. Do outro lado da cama, ele já estava deitado, em silêncio, mas acordado, observando. Você tá mesmo fazendo isso? Murmurou ele, quase para si mesmo. Ela não respondeu, continuou escrevendo. E isso dizia tudo, porque aquela atitude simples mostrava algo que ele não estava acostumado a ver. Foco, decisão, mudança. E naquele momento, algo começou a incomodar de verdade. Não era mais sobre comida, nem sobre o churrasco. Era sobre perder o controle de uma situação que até então sempre foi dele. Mas o que ele ainda não sabia é que o dia seguinte traria algo muito maior do que ele estava preparado para lidar. E não teria volta. O dia seguinte chegou rápido demais. Ela quase não dormiu. A mente não parava. Ideias, dúvidas, medo, tudo misturado. Mas, diferente de outras vezes, ela não recuou. Levantou cedo, antes mesmo do despertador. A casa ainda estava em silêncio. Ela foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Observou cada ingrediente como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Mas não era. Ali era o único lugar onde ela sempre teve algum controle, mesmo quando todo o resto parecia fora do lugar. Começou a testar. Temperos, combinações, ajustes, tudo com atenção. Cada detalhe importava agora. Não era mais só uma refeição qualquer. Era uma oportunidade. E ela sabia disso. O tempo passou rápido. Quando percebeu, já era quase meio-dia. Foi então que ouviu uma batida no portão. O coração acelerou. Ela enxugou as mãos no pano de prato. Caminhou até a porta. E abriu. Era ele, o vizinho pontual. Sério, como no dia anterior. Bom dia, disse ele. Bom dia, ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Ele olhou rapidamente ao redor. Depois voltou a atenção para ela. Podemos conversar? Ela assentiu. Deu espaço para ele entrar. Ele caminhou até a área externa, observando tudo com atenção, não com julgamento,
Mas com análise, eu vou ser direto, começou ele, o evento é grande. Ela ficou em silêncio. Cerca de 50 pessoas. O número fez o estômago dela apertar. 50. Não era pouco. Eu preciso de alguém que entregue qualidade. Continuou ele, não perfeição, mas consistência. Ela respirou fundo. Eu posso tentar. Ele balançou a cabeça levemente. Eu não estou procurando alguém para tentar. O silêncio caiu, pesado. Eu estou procurando alguém que esteja disposta a fazer dar certo. Ela levantou o olhar e respondeu, eu estou, sem hesitação. Ele sustentou o olhar por alguns segundos, como se estivesse medindo aquela resposta. Certo. Ele colocou a mão no bolso, tirou um papel. Esse é o cardápio base. Ela pegou, as mãos ainda um pouco tensas, leu rapidamente, e o coração disparou. Não era simples, tinha variedade, detalhes, organização. Eu posso adaptar, disse ele, mas preciso saber até hoje se você consegue assumir isso. Hoje, a palavra bateu forte. Sem tempo, sem margem. E tem mais uma coisa, continuou ele. Ela levantou o olhar novamente. Se você aceitar, não tem espaço para dúvida no meio do caminho. O silêncio se instalou mais uma vez, mas agora não era medo, era decisão. Ela olhou para o papel, depois para ele, e disse, eu faço. Direto, sem pedir tempo, sem recuar. Ele deu um leve aceno de cabeça, como se já esperasse isso. Então começa agora. Aquilo a pegou de surpresa. Agora, simples assim. Sem preparação longa, sem enrolação. Realidade. Eu volto no fim do dia. Disse ele, quero ver o planejamento. Planejamento, não só comida, organização, execução, responsabilidade. Ele se virou, caminhou até o portão, mas antes de sair, parou. E uma última coisa, ela esperou. Não escuta quem não acredita. Ele não olhou para trás e saiu. Ela ficou parada por alguns segundos, o papel ainda nas mãos. O silêncio da casa voltou, mas agora tudo parecia diferente. Muito diferente. Ela olhou novamente para o cardápio, dessa vez com mais atenção, mais foco, mais intenção, e então respirou fundo, porque naquele momento não era mais sobre provar nada para ninguém, era sobre provar para ela mesma. Mas o que ela ainda não sabia é que alguém dentro daquela casa já estava decidido a fazer tudo dar errado, e ela nem desconfiava. O papel ainda estava nas mãos dela, mas agora não tremia mais. Ela caminhou de volta para a cozinha com passos firmes. Abriu a mesa, espalhou tudo ali, cardápio, anotações, ideias e começou. Organização. Separou por etapas, entradas, pratos principais, acompanhamentos, tempo de preparo, quantidade, tudo. A mente estava diferente, clara, focada, como se algo tivesse sido destravado dentro dela. O tempo passou sem que ela percebesse. Quando olhou para o relógio, já era início da tarde. Ela parou por um segundo, respirou fundo e foi até a despensa. Abriu. E então, algo não estava certo. Ela franziu a testa, olhou novamente, mais devagar. Alguns ingredientes não estavam ali, itens básicos, coisas que ela tinha certeza que estavam. Ela abriu a geladeira. Mesma coisa, faltando, pouco, mas suficiente para atrapalhar. O coração apertou. Ela tentou se lembrar. Será que usou e esqueceu? Não, não fazia sentido. Ela sempre foi organizada, muito organizada. Voltou até a despensa. Olhou prateleira por prateleira. Nada. Silêncio. Um silêncio estranho. E então, um pensamento veio. Lento, mas pesado. Ela se virou devagar. Olhou em direção ao corredor. A casa continuava quieta. Mas algo ali não parecia normal. Foi até o quarto. A porta estava entreaberta. Ela empurrou. Ele estava lá, deitado, o celular na mão, como se nada tivesse acontecido. Você viu alguns ingredientes da cozinha? Perguntou ela, tentando manter o tom neutro. Ele nem olhou na hora. Não, seco, direto. Ela deu mais um passo. Tinha coisas lá que sumiram. Agora ele olhou, com calma. Sumiram, ele deu um leve sorriso. Deve ter usado e esqueceu. Ela ficou em silêncio, observando, tentando entender. Eu não usei. A resposta veio firme, sem acusação.
mas com certeza. Ele deu de ombros. Então não sei, mas havia algo no olhar dele, algo que não combinava com aquela resposta. E ela percebeu. Pela primeira vez, ela realmente percebeu. O estômago apertou, mas não era dúvida, era confirmação. Ela não discutiu, não insistiu, apenas assentiu levemente. Tá bom, e saiu, sem bater porta, sem elevar o tom, sem dar o que ele talvez esperava. Porque agora, ela estava entendendo o jogo. Voltou para a cozinha, olhou novamente para o que faltava, fez as contas mentalmente. O dinheiro era curto, muito curto. Aquilo não estava nos planos. Mas também, desistir não estava. Ela pegou o celular, abriu a lista de compras, começou a ajustar, cortar, adaptar, pensar em alternativas, substituições inteligentes, sem perder qualidade, sem perder identidade. O foco voltou, mais forte ainda, porque agora não era só uma oportunidade, era um desafio, e alguém dentro da própria casa estava apostando contra ela. As horas passaram, ela não parou, testou, refinou, anotou tudo, detalhe por detalhe, como se cada escolha fosse decisiva. E era. Quando o sol começou a baixar, ela parou por um instante. Olhou ao redor. A cozinha estava diferente, organizada, preparada, viva. Mas ao mesmo tempo, o cansaço começava a bater, e o prazo também. Ele voltaria em breve, e ela precisava mostrar mais do que esforço, precisava mostrar controle. Mas havia algo que ainda podia comprometer tudo, algo que ela ainda não tinha percebido, e que já estava acontecendo, sem que ela visse. O sol já começava a se esconder quando ela terminou de organizar a última parte do planejamento. A mesa estava tomada por anotações, listas, cálculos, testes, tudo alinhado, tudo pensado. Ela respirou fundo. O cansaço estava ali, mas a sensação era diferente. Era de avanço, de construção, de algo que finalmente estava tomando forma. Ela pegou o celular, revisou mais uma vez a lista de compras ajustada. Cada item agora era essencial. Nada ali podia faltar. Nada podia dar errado. Foi então que decidiu sair rapidamente para comprar o que ainda precisava. Pegou a bolsa. Olhou rapidamente pela casa. Silêncio. Ele ainda estava no quarto. Sem dizer nada, ela saiu. O caminho até o mercado parecia mais longo do que o normal. A mente não parava, repassando tudo. Cada detalhe, cada etapa, cada risco. Ela entrou no mercado com foco, direto, sem distração. Pegava os itens com rapidez, mas com atenção. Comparava preços, escolhia alternativas, adaptava mentalmente o cardápio conforme caminhava pelos corredores. Era estratégia, não improviso. Mas enquanto isso, em casa, o silêncio continuava. Ele saiu do quarto, caminhou devagar até a cozinha, olhou ao redor, a mesa organizada, os papéis, as anotações. Ele pegou uma das folhas, leu por alguns segundos, o semblante mudou. Não era mais deboche, era outra coisa, incômodo. Ele deixou a folha de volta, mas não exatamente no lugar. Andou até a pia, observou os ingredientes separados, as porções já medidas, tudo pronto para execução. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, e então tomou uma decisão. Quando ela voltou do mercado, a primeira coisa que sentiu foi estranha. Antes mesmo de ver, era uma sensação. Algo fora do lugar. Ela fechou a porta atrás de si, deixou as sacolas na mesa e olhou. A organização não estava mais como ela deixou. Os papéis estavam deslocados, alguns ingredientes misturados, outros simplesmente não estavam mais ali. O coração disparou. Não, ela caminhou rápido até a mesa. Começou a olhar tudo, revirar, conferir. Algumas anotações tinham sumido, partes importantes, medidas, sequências, detalhes que ela tinha passado horas ajustando. Não, não, não. A respiração ficou mais curta. Ela foi até a pia, abriu recipientes. Algumas preparações iniciais tinham sido mexidas, alteradas, arruinadas. Ela parou, imóvel. O silêncio da casa parecia ainda mais pesado agora. Não havia dúvida, não era descuido, não era acidente. Alguém fez aquilo, e ela sabia quem. Os olhos se encheram, mas não de fraqueza, de indignação,
de algo que estava crescendo, algo que não existia antes. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e então fez algo que ele não esperava. Ela não foi até o quarto, não discutiu, não perguntou, não deu espaço para confronto. Ela voltou para a mesa, puxou uma cadeira, sentou e começou de novo, do zero, anotando tudo outra vez, reorganizando, recalculando, recriando, mais rápida, mais precisa, mais focada, porque agora não era só sobre dar certo, era sobre não deixar que alguém decidisse por ela. O tempo corria, a pressão aumentava, e o prazo estava quase ali. Ele voltaria a qualquer momento, e dessa vez ela precisava mostrar algo maior do que planejamento. Precisava mostrar força, mas o que ela ainda não sabia é que o verdadeiro teste ainda não tinha começado, e viria muito mais forte do que ela imaginava. O céu já estava escuro quando ela terminou. De novo, a mesa antes bagunçada, agora estava ainda mais organizada do que antes. Cada anotação refeita, cada detalhe ajustado, sem pressa, sem erro. Ela se levantou devagar, o corpo cansado, mas a mente firme. Foi até a pia, lavou as mãos, respirou fundo, e naquele momento algo dentro dela já não era mais o mesmo. O barulho do portão se abriu. Ele chegou, pontual, como havia prometido. Ela secou as mãos rapidamente, caminhou até a área externa e o encontrou entrando. "Boa noite", disse ele. "Boa noite." A voz dela saiu mais segura dessa vez, mais firme. Ele percebeu, com um simples olhar. "E então?", perguntou ele. "Conseguiu." Ela assentiu. "Conseguiu." Sem explicação longa, sem justificar, apenas certeza. Ele fez um leve gesto com a cabeça. "Me mostra." Ela deu espaço. Ele entrou, caminhou até a mesa, olhou tudo com atenção. Silêncio total. Ele não falava enquanto analisava, não elogiava, não criticava, apenas observava, folha por folha, anotação por anotação, cálculos, sequências, organização. Ela ficou parada, esperando. O coração batia mais rápido agora, mas não era medo, era expectativa. Depois de alguns minutos, ele colocou as folhas sobre a mesa, olhou para ela e disse: "Isso aqui não é de alguém que está tentando." Ela prendeu a respiração. "Isso aqui é de alguém que sabe o que está fazendo." O impacto veio forte, direto, sem exagero, sem emoção artificial, apenas reconhecimento. E dessa vez, ela acreditou. Mas ele ainda não tinha terminado. "Eu vou ajustar algumas coisas", continuou ele. "Mas você está pronta." "Pronta." A palavra ecoou. Ela assentiu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz veio de trás. "Pronta para quê?" O marido, encostado na porta, observando, com aquele sorriso que já não tinha o mesmo efeito de antes. O vizinho virou o rosto lentamente. "Para trabalhar", respondeu ele, direto, sem espaço. O marido riu, mas foi uma risada curta, sem força. "Isso aí não vai durar uma semana." O vizinho sustentou o olhar. "Não é o que parece." O clima ficou pesado, mas dessa vez diferente, porque o controle da situação não estava mais ali. "Vamos ver", disse o marido dando de ombros, mas ninguém respondeu, porque já não era mais sobre convencer, era sobre provar. O vizinho voltou a atenção para ela. "Amanhã, 8 da manhã." Ela confirmou com a cabeça. "Estarei pronta." Ele assentiu e saiu sem olhar para trás, sem comentar mais nada. O portão se fechou, o silêncio voltou, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora havia algo diferente no ar. O marido ficou parado por alguns segundos, observando, tentando entender. "Você está achando mesmo que isso vai dar certo?" Ela olhou para ele, mas não respondeu. E isso disse tudo, porque pela primeira vez ela não precisava provar nada ali dentro. A resposta viria, lá fora. Mas o que ninguém sabia ainda é que o dia seguinte não seria apenas um teste, seria o momento que definiria tudo, e nem todo mundo estava preparado para o que ia acontecer. O despertador nem precisou tocar. Ela já estava acordada. Os olhos abertos no escuro, o coração acelerado. Era o dia, sem ensaio, sem segunda chance. Ela levantou devagar. A casa ainda dormia.
O silêncio era absoluto, mas dentro dela, tudo estava em movimento. Foi direto para a cozinha. Conferiu mentalmente cada etapa, cada preparo, cada detalhe. Nada podia ser esquecido. Nada podia sair errado. Separou os utensílios, organizou os ingredientes, revisou o que seria levado. Tudo com precisão, sem hesitação, sem espaço para dúvida. Quando terminou, olhou ao redor e pela primeira vez não viu apenas uma cozinha, viu um começo. O barulho do quarto chamou atenção. Ele tinha acordado. Ela não olhou, continuou focada. Já vai, a voz dele veio carregada de sono. Vou. Resposta curta, direta, sem clima para conversa. Ele apareceu na porta, encostado, observando. Boa sorte, você vai precisar. Ela não respondeu, apenas pegou as coisas e saiu, sem olhar para trás. O caminho até o local do evento parecia diferente, mais longo, mais pesado, mas ao mesmo tempo, mais importante do que qualquer outro que ela já fez. Quando chegou, o movimento já estava intenso, pessoas andando de um lado para o outro, montagem acontecendo, estrutura sendo organizada. Nada ali era pequeno, nada ali era simples. Ela parou por um segundo, observando tudo, respirando fundo, mas não recuou. Chegou cedo. A voz veio ao lado. Era ele, o vizinho, agora claramente no controle daquele ambiente. Cheguei, respondeu ela. Ótimo, disse ele, vem comigo. Ele a conduziu até a área da cozinha do evento. Espaço amplo, equipamentos maiores. Tudo diferente do que ela estava acostumada. Aqui é com você, disse ele, simples, sem explicação longa, sem orientação detalhada. Confiança ou teste, talvez os dois. Ela colocou as coisas na bancada, olhou ao redor, respirou fundo e começou, sem perder tempo, sem travar. Os primeiros minutos foram intensos, adaptação, ritmo, espaço novo, mas aos poucos ela foi encontrando o controle, movimentos mais firmes, decisões mais rápidas, tudo começando a fluir. Algumas pessoas da equipe observavam, em silêncio, sem interferir, sem ajudar, apenas vendo, como se estivessem esperando um erro, uma falha, algo que mostrasse que ela não estava pronta. Mas o erro não veio, o tempo passou, os preparos avançaram, e a confiança dela crescia a cada etapa concluída, até que um problema surgiu. De repente, sem aviso, um dos equipamentos parou. Simples assim, ela tentou ligar, nada, tentou novamente, nada. O coração acelerou, era essencial. Sem aquilo, parte do cardápio não sairia. Ela olhou ao redor, a equipe também percebeu, mas ninguém se moveu, ninguém interferiu. Era como se aquele fosse o verdadeiro teste. Ela respirou fundo, rápido, pensou, recalculou, adaptou e tomou uma decisão. Mudou a sequência, alterou o preparo, ajustou a execução, sem parar, sem entrar em pânico. Minutos depois, o que parecia um problema já não era mais, porque ela tinha encontrado outra forma, outra solução, outro caminho, e continuou, como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, o vizinho observava, em silêncio, mas agora com outro olhar, um olhar que confirmava algo que ele já tinha percebido desde o primeiro momento. Mas o que ninguém ali ainda sabia é que o maior desafio daquele dia ainda estava por vir, e ele não estaria na cozinha. O ritmo da cozinha já não era mais o mesmo do início. Agora, tudo fluía. Os movimentos estavam sincronizados, os preparos avançando no tempo certo. A tensão inicial tinha se transformado em controle, e isso era visível. As primeiras bandejas começaram a sair, organizadas, bem montadas, com cuidado em cada detalhe. Uma das pessoas da equipe pegou a primeira, levou para fora. O coração dela apertou naquele momento. Era ali, o primeiro contato real, sem volta, sem correção. Ela ficou parada por um segundo, apenas ouvindo. Lá fora, as conversas continuavam, normais, até que um silêncio leve começou a surgir, quase imperceptível no começo, mas crescente. Mais uma bandeja saiu, depois outra, e mais uma. A cozinha continuava funcionando, mas agora havia algo diferente no ar, algo que não dava para ver dali dentro,
mas dava para sentir. Alguns minutos depois, uma das funcionárias voltou. Olhou direto para ela, com uma expressão que não era neutra. Foi você que fez? A pergunta veio direta, sem rodeio. Ela assentiu. Fui. A mulher ficou em silêncio por um segundo, e então disse, estão perguntando quem preparou. O impacto veio forte, mas ainda contido. Perguntando, repetiu ela. Sim, respondeu a mulher, mais de uma pessoa. Antes que ela pudesse processar completamente, outra pessoa entrou. Tem mais? Perguntou, acabou rápido lá fora. Agora não havia mais dúvida. Aquilo estava acontecendo. De verdade. Ela voltou para a bancada. Mas agora não era mais a mesma sensação. O medo tinha diminuído, e algo novo estava crescendo. Confiança. Do outro lado, o vizinho observava tudo, sem interferir, mas atento, muito atento. Ele se aproximou dela. Continua. Simples, mas com um leve aceno de aprovação. Ela não disse nada, nem precisava. Continuou, mais rápida, mais segura, mais precisa. As bandejas seguintes saíram ainda melhores, mais consistentes, mais alinhadas. E lá fora, o impacto aumentava. As conversas mudaram, os comentários começaram. Quem fez isso? Isso aqui tá diferente. Tem mais disso. O tipo de reação que não se força, que não se combina, que simplesmente acontece. E aos poucos, o nome dela começou a circular, mesmo sem ela estar presente, mesmo sem ninguém conhecê-la direito. Dentro da cozinha, ela já não sentia mais o peso do início. Agora, sentia algo que nunca tinha sentido antes. Validação, real, concreta, sem ironia, sem deboche, mas o momento mais forte ainda não tinha chegado. Porque entre os convidados havia alguém que não estava ali apenas para comer, alguém que observava mais do que falava, e que naquele instante acabava de tomar uma decisão que mudaria tudo, e que estava prestes a entrar por aquela porta. A porta da cozinha se abriu novamente, mas dessa vez o ambiente mudou. Não era alguém da equipe, nem um convidado comum, era um homem bem vestido, postura firme, olhar atento. Ele entrou devagar, observando tudo ao redor, sem pressa, sem falar nada. O vizinho percebeu na hora, se aproximou. Veio conferir de perto? Perguntou. O homem assentiu levemente. Vim. A voz era calma, mas carregava autoridade. Ele olhou para as bandejas sendo finalizadas. Depois, para ela, que continuava trabalhando, focada, sem saber exatamente quem ele era. Foi ela? Perguntou o homem. Foi, respondeu o vizinho, sem hesitar. O homem deu mais alguns passos, se aproximou da bancada, pegou um dos pratos, observou, detalhes, apresentação, cuidado, e então provou. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio, expectativa, real. Ele mastigou devagar, sem expressão exagerada, sem reação imediata, apenas analisando. Ela percebeu. E por um instante, o coração acelerou como no primeiro dia. Mas não parou, continuou, porque agora ela sabia o que estava fazendo. Alguns segundos depois, ele abaixou o garfo, olhou diretamente para ela e disse, você não pode continuar só aqui. A frase foi simples, mas carregada de peso. Ela parou, sem entender completamente. Como assim? Perguntou. Ele deu um pequeno passo à frente. Eu tenho um restaurante. O ambiente pareceu travar por um segundo, e estou procurando alguém com esse nível. O vizinho observava em silêncio, como se já esperasse algo assim. Não alguém que só cozinha, continuou o homem, mas alguém que entrega isso aqui. Ele apontou para o prato. Consistência, cuidado, identidade. Ela não conseguia responder. Eu quero te fazer uma proposta. O coração disparou, de novo, mas agora era diferente. Você vem trabalhar comigo, direto, sem rodeio, sem promessa vaga, uma proposta real. E se você quiser crescer, espaço não vai faltar. O silêncio tomou conta da cozinha, mas dessa vez era um silêncio de virada, de mudança, de começo. Ela olhou para o vizinho, que apenas fez um leve aceno, como quem diz, você chegou até aqui. Ela voltou o olhar para o homem, respirou fundo e respondeu, eu aceito, sem medo,
sem dúvida, sem olhar para trás. Naquele momento, tudo mudou. Horas depois, quando ela voltou para casa, a porta se abriu. Ele estava lá, sentado, esperando. E aí, perguntou, tentando parecer indiferente. Ela entrou, colocou as coisas com calma, olhou para ele e disse, deu certo. Ele riu de leve. Eu falei que ia ser só hoje. Ela interrompeu. Me fizeram uma proposta. O silêncio caiu. Trabalho fixo. Agora ele não riu. Como assim? Ela sustentou o olhar. Como eu disse, simples, direto, sem explicação longa, sem necessidade, porque agora ela não precisava mais provar nada, nem discutir, nem convencer. O resultado já falava por si. E pela primeira vez, quem ficou sem resposta foi ele. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você achou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.